Olá, pessoal! O meu nome é Emily e, juntamente com as minhas colegas Cristina e Laura, vamos falar um pouco sobre competição. Este trabalho é referente à disciplina de Ecologia de Comunidades, do curso de Ciências Biológicas aqui da Unidade Universitária de Mundo Novo, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Relações ecológicas. Você pode perceber que na natureza existem vários tipos de relações entre os seres vivos. Os seres vivos que formam uma comunidade relacionam-se entre si de diversas maneiras. Entendendo as relações ecológicas. Nenhum animal consegue viver totalmente sozinho em um ambiente. Todos os ecossistemas da Terra observamos que os indivíduos se relacionam uns com os outros. E todos os organismos estabelecem interações, sendo eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. Estas interações são chamadas de relações ecológicas. Muitas relações ecológicas estão ligadas à obtenção de recursos. Quando os indivíduos interagem, esta relação pode trazer benefício para ambos, ser vantajosa apenas para um deles, prejudicando o outro, trazer prejuízo para os dois, ou beneficiar um deles sem interferir no desenvolvimento do outro. Lembrando que as relações ecológicas estão classificadas da seguinte forma: relações intraespecíficas, quando refere-se à relação entre animais da mesma espécie; relação interespecíficas, quando refere-se a animais de diferentes espécies. Aqui eu usei um exemplo de um mamífero juntamente com as aves. Dá para perceber pela imagem que eles estão competindo por um alimento. Relações harmônicas, que também são chamadas de positivas, e desarmônicas, que também são chamadas de negativas. As relações harmônicas são aquelas que, como o nome sugere, não causam prejuízo aos envolvidos, sendo essas relações benéficas para todos, ou ainda para um dos envolvidos, sem haver prejuízo nem benefício para o outro. E um exemplo de relação harmônica é o comensalismo. As relações desarmônicas, às vezes, são aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, um organismo é prejudicado. Um exemplo de relação desarmônica é o predatismo. Um exemplo de relação ecológica é a competição. A competição pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Leões brigam por território, por exemplo. Ou seja, esta relação é intraespecífica, que é possível observar entre indivíduos da mesma espécie, como também é possível observar uma relação interespecífica, quando se refere a indivíduos de espécies diferentes. A competição é um tipo de relação ecológica desarmônica, pois desta, uma das partes sairá prejudicada. É a disputa por recursos como, por exemplo, a água, o espaço, o alimento, a luminosidade, locais para reprodução e refúgio, e até mesmo parceiros sexuais, quando eles não são suficientes para todos os indivíduos da comunidade ou população. Por exemplo, espécies vindas de outros continentes podem competir com as existentes em um lugar, causando alterações no ecossistema. É o que ocorre com o pardal, pássaro doméstico, espécie que veio da Europa para o Brasil. Em nosso país, há outras espécies que têm hábitos alimentares similares e que ocupam nichos ecológicos parecidos com os dos pardais, como o tico-tico, Zonotrichia capensis. Assim, se pardais e tico-ticos estiverem em um mesmo habitat, provavelmente competirão por alimento, caso esse recurso não seja suficiente para todos os indivíduos.